pensado em relação a marcas, ele é emocional. Renome Podcast, nosso episódio de hoje vai conversar com um recém-amigo, um cara que eu conheci há algum tempo e já me considero amigo. Ele está desde 2013 trabalhando no segmento do imobiliário, é um cara super influente na internet e vem aqui conversar conosco sobre a 61 Imóveis, Pablo Bueno. Thiago, excelente estar aqui, cara. Muito obrigado por essa participação conosco. Senta por aqui, vamos conversar. Pablo Bueno, diretor da 61 Imóveis. Isso. Diretor, sócio-diretor, diretor executivo. É tanto trabalho por lá, né, Pablo? Cara, é aquela velha história. O que você é na empresa? O que ela precisa que eu seja, cara. O empreendedor é isso. Ela é o que eu preciso que eu seja. Às vezes o encanador. É encanador, ar-condicionado, engenheiro. Bom, o que todo negócio pequeno e médio precisa, né, cara? Que é que o seu empreendedor participe ativamente dele. Né? Tem aquela velha máxima, né? Que engorda o gado é o olho do dono. Exato. Se você, cara, não é a Coca-Cola, Sim, é isso. Sim. O olho do dono é que engorda o gado, né? Ainda mais numa esfera, como você falou. Nós não somos a Coca-Cola. A gente Exatamente. almeja, a gente espera chegar em algum multiverso próximo, né? Mas acho importante esse tipo de contribuição, principalmente quando a gente lida com um segmento como o imobiliário, no qual a 61 navega, né? Desde 2013, né? 13 anos, né? Quase recém-completados, ou recém-completados, né? Dependendo da data, né, Pablo? E de 2013 para cá, como é que surgiu a 61? Como é que surgiu a ideia desse nome? Cara, na verdade é porque é o seguinte, eu acho que teve um movimento de quem nasceu em Brasília e chegou numa idade em que você está chegando no seu auge profissional, de orgulho da cidade. Quando eu era adolescente, Brasília era uma cidade que não tinha o que fazer, que você tinha que viajar nas férias, que matava índio, era uma cidade de políticos. Só que, cara, quem cresceu aqui não é essa relação que você tem com a cidade. Eu tenho uma relação de amor com a cidade, eu tenho uma relação de orgulho com a cidade. E é engraçado, tem até uma empresa daqui, o Verdurão, que na época era uma loja pequenininha, Wesley. Eu não conheço a pessoa, eu conheço, mas assim, é uma loja que eu lembro que era pequenininha no Conic. E era uma loja que sempre falou bem de Brasília. Só que não é para turista, é para quem é daqui. E você tem a própria Dani-se, outra marca também. Sim. Essas empresas começaram, na minha visão, a representar essa busca por uma identidade. Cara, eu não sou mineiro, eu não sou gaúcho, eu não sou paranaense, eu não sou baiano, eu sou brasiliense. Então, eu tinha isso dentro de mim, eu não sabia expressar isso ainda. E aí, quando eu fui criar a empresa, o nome, eu quero um nome ligado a Brasília. Ponto. E aí surgiu o 61, inclusive foi uma surpresa o 61 Imóveis estar disponível, ninguém ter usado isso ainda. Não é possível, né? Foi uma coisa que eu achei Em 2013, estranho. né? Calma aí. Né? Em 2013. E aí eu lembro que eu vi na época, poxa, a própria praia ainda acho que não tinha surgido, eu tava começando a nascer na praia. Em 2015, quando eu primeiro na praia. Aqueles movimentos de falar, Brasília tem carnaval, Brasília tem festa, Brasília tem isso, Brasília tem aquilo. Então eu acho que surgiu de um inconsciente coletivo uma coisa assim, cara, essa cidade é minha, eu amo essa cidade, eu quero falar para todo mundo que ela é massa. E eu acho que o nome 61 veio desse inconsciente coletivo, entendeu? Dessa vontade de trazer o nome Brasília para a marca. Não por uma questão de chamar atenção, mas por uma questão de realização própria, realização individual, falar que eu tenho orgulho de ser brasiliense. E curioso, né, quando você traz o elemento do DDD, né, Sim. porque esse é o DDD do número de telefone, o qual a gente quase hoje não liga, né, Sim. a gente hoje só tem ele como um registro do contato, mas necessariamente não precisamos nem da operadora, que há alguns anos a gente precisava para fazer essa ressignificação. Exatamente. Né? Cara. Mas você vê que curioso, para além do 61 Imóveis, o conceito, a marca, a gente tem aqui a logo atual da marca, assim, e a ideia do que ela simboliza, acho que você trouxe bastante desses elementos aqui, nesse sentimento de apropriação cultural mesmo, né? De você se sentir parte da cidade que você cresceu nela, você viu ela crescer junto com você, né? E esse senso de identidade que, para uma marca, é o essencial, né? Como é que a gente traslada essa identidade de qual que é a ideia por trás dessa logomarca aqui, qual foi a inspiração que culminou nesse desenho que a gente vê aqui? Cara, essa marca, ela foi feita pela Giovanna Lettieri, ela mora acho que na Espanha hoje, na época, e eu lembro que ela me mandou 3 sugestões de marca. E, na primeira vez que chegou, essa foi a que eu menos gostei. Minha primeira reação não foi de paixão por ela, porque eu não tinha entendido o que ela tinha pensado em relação à marca. Porque, claro, o briefing da marca foi ligado a Brasília. E em algum momento na conversa,
eu tinha soltado para ela que eu trabalhei muito no desenvolvimento do produto daquele hotel Atos Bucão. E que eu sou fã do Atos Bucão. O Atos Bucão, para mim, é um símbolo de Brasília. Eu brinco que é o nosso artista, né? É uma pessoa que muitas vezes você sai de Brasília e as pessoas não sabem que é o Atos Bucão. Aqui todo mundo sabe. Aqui é obrigatório. Né? E aí ela usou, o que me encantou foi quando eu entendi que essa marca, na verdade, são 4 azulejos. Então, quando eu vi que ela pegou Atos Bucão e botou na marca, aí o coração amoleceu. Eu falei, caiu, é essa marca, porque ela traz isso nela. Tanto que eu tenho algumas maneiras de usar que eu quebro isso e giro esses azulejos e formando outras imagens. Então, ela é uma homenagem ao Atos Bucão, digamos assim. Seria isso o espírito e o que me convenceu de fazer. Outra coisa que também me marcou, eu falei, cara, quando eu botar uma faixa na rua de aluga-se, quando eu botar uma faixa de vende-se, a pessoa tem que olhar e rapidamente ler a marca. Então, a ideia do imóveis não é relevante, o que importa é o 61. O que eu quero que as pessoas lembrem é o 61 com esse símbolo. Então, a ideia foi, poxa, tem uma expressão forte que à distância eu consigo enxergar e ela vai ser muitas vezes usada com 61 vende, 61 aluga. O raciocínio não foi 61 imóveis vende, 61 imóveis aluga. Sim, 61 vende, 61 aluga. O imóveis é talvez uma justificativa muito mais burocrática, né? Sim. Dizer, pô, o que 61 significa? 61 é uma empresa que faz isso. Exatamente. Qual que é o KINAI da empresa, basicamente. Né? No caso. E é importante trazer isso em algum momento, porque 61 acaba ganhando um significado amplo. E eu acho que restringe de uma maneira muito inteligente quando a gente fala de uma imobiliária, que é de Brasília e fala de Brasília, né? E falando do segmento imobiliário, de 2013 para cá, Pablo, o mar que vocês navegam, o que você acha que mudou em 13 anos de experiência, de lida com o mercado imobiliário de Brasília? Cara, eu acho que nacionalmente tem uma mudança que vem acontecendo no mercado imobiliário, que é a qualificação dos profissionais corretores de imóvel. Muitas pessoas, muitos profissionais que eram advogados, arquitetos, publicitários, pessoas com um grau de formação acadêmica elevado, começaram a enxergar na corretagem uma alternativa profissional muito rentável, com características muito valorizadas como uma certa liberdade de horário, não que se trabalhe pouco, mas com uma certa liberdade de horário, uma profissão em que você convive com vários seres humanos. Então, ela é uma profissão muito encantadora, principalmente quando a gente trabalha com imóveis prontos. E você está na rua, né, querendo ou não? Você vê o dia passar. E você está vendendo o lar das pessoas, comprando o lar das pessoas. É uma carga emotiva, é um momento muito importante na vida das pessoas que o corretor, quando ele é um bom profissional, ele faz uma diferença muito positiva. Então, o que eu vi muito forte nesses 13 anos, por um lado, foi uma elevação do nível sociocultural dos profissionais. Isso foi uma coisa... Começou em São Paulo, mas rapidamente chegou em Brasília. Esse é um ponto. Um segundo ponto, eu vou chamar de profissionalização em termos de gestão. Então, todo negócio, toda a empresa, ela tem uma estratégia e quando você entra numa determinada empresa para fazer qualquer função, alguém vai te dizer o que fazer, como fazer. No mercado imobiliário não se tinha muito como fazer. Era meio, que bom, entrou, vai lá e vende. Então o mercado passou por uma evolução muito grande na questão de gestão e de processos. Deixando de ser algo, o corretor que sabe ser vendedor, falastrão, aquela pessoa que chega, sabe? Falando para uma pessoa que segue um processo, que segue um procedimento, que faz com que ela consiga prestar um excelente serviço e, por tabela, ter, óbvio, um grande resultado financeiro. Então eu vi essas duas coisas acontecendo. E eu sou um pouco fruto disso. Eu sou publicitário de formação, eu tenho MBA em marketing, eu trabalhava como diretor de marketing de incorporadora, teoricamente, academicamente falando, né, com uma carreira muito produtiva pela frente, mas encontrei na corretagem uma satisfação pessoal e um espaço para usar tudo que eu aprendi. Então, uma vez, assim que eu virei corretor, eu estava vendo um jogo de futebol com meu pai à tarde, né, porque era corretor, eu podia ver esse jogo à tarde. Afinal. E ele falou assim, filho, você fez um MBA, você fez Getúlio Vargas para virar corretor? Que era a ideia daquele momento. E a minha resposta me marcou muito. Eu falei, pai, eu uso tudo o que eu estudei. Eu uso tudo o que eu aprendi. Naquele momento caiu a ficha. Eu falei, cara, a profissão ela é complexa. Ela é difícil.
O fato da barreira de entrada, ou seja, para virar corretor ser fácil, não diz que a profissão é fácil. Exato. Então isso foi um conjunto que eu vi acontecendo, essa sofisticação da profissão em termos de atração de pessoas de nível sociocultural mais elevado, de uma sofisticação muito grande, uma evolução muito grande em termos de processo de gestão. Eu acho que isso simboliza, não só em Brasília. Brasília é um dos melhores mercados do Brasil, mas isso vem acontecendo no Brasil como um todo. E isso gera um nível, primeiro, um aumento na competição, né? Com Afinal, certeza. o mercado não cresce na medida da velocidade de imobiliárias abrindo, né? E, num segundo instante, qualifica essa competição, né? Esse é o Como é que você vê essa competitividade hoje? Cara, eu amo essa competição, porque eu converso muito com alguns amigos que têm imobiliárias grandes, né? Eu falo, cara, eu adoro que vocês estão crescendo. Porque eu olho isso e quero competir com vocês. E eu quero também que vocês torçam para eu crescer, para vocês competirem comigo. Eu brinco com alguma imobiliária e falo assim, cara, eu não quero que você diminua seu volume de vendas, eu não torço para isso, ao contrário, eu torço para você crescer. Mas eu quero crescer mais ainda. Então, e aí o que acontece? É quando você olha pessoas que estão evoluindo e você enxerga, talvez, olhando o processo deles, uma melhoria que você pode trazer para o seu. Então, a competição, eu acho ela muito saudável, Certamente. extremamente saudável. Eu acho que todo mercado que foge de competição é um mercado que não vai evoluir, é um mercado de players que estão lá segurando o seu mercado, protegendo o seu mercado, mas que vão travar a qualificação desse mercado. Quando você abre para a competição, você atrai sempre melhores cabeças, você traz mais investimentos, você faz com que a briga vá para a rua. Né? É só você imaginar o seguinte, quantas marcas de imobiliária você via expostas pela cidade há 13 anos atrás? Olha agora. A competição está cada vez maior. Porque uma fez, a outra começou a fazer, uma vai crescendo, a outra também. E isso vai caminhar para algo muito saudável. Uma certa concentração de mercado. Para você ter ideia, hoje não tem nenhuma imobiliária com 3% de market share. Nenhuma. É tão dividido nesse nível. Ou seja, todos os mercados têm algum player com 8, 12, outro com 9. E isso faz com que a profissão, com que o serviço evolua. Então eu acho que o mercado imobiliário de Brasília, daqui a 10 anos, a gente vai olhar, vão ter players com 13, 12, 8, 9%. Se Deus quiser, amanhã vai ser um desses players, obviamente, mas eu acho que é o caminho que é fruto desta competição. Ótimo. E eu acho que, tomando esses 10 anos daqui à frente, como a 61 vê esses próximos 10 anos, como ela se prepara para estar num mercado tão competitivo, tanto do ponto de vista de posicionamento, que você sempre já tem uma certa clareza, até por ser um profissional de marketing, né? Quanto como empresário, como dono do negócio. Olha, eu acho que assim, todo negócio, ele tem que ter um equity grande. Ou seja, você tem que ser uma empresa, não que você tem que fazer a empresa para ser vendida, eu não participo disso, eu acho que é meu sonho que ela perpetue, etc. Mas ela tem que ter um valor agregado. Ela tem que ser uma empresa que não dependa do Pablo para acontecer, do Pablo para gerar. E isso você consegue com profissionalização de gestão. Então, acho que esse é um caminho que eu desejo muito que aconteça. O outro ponto, eu acho que a busca dos clientes, a exigência dos clientes por profissionais cada vez mais qualificados é um caminho sem volta. Obviamente, a gente vai estar tendo toda essa revolução da IA, e ela está entrando com muita força em vários aspectos do mercado imobiliário. Então, Pablo, você acredita que vai ter corretor robô? Talvez sim, não nego essa ideia. Mas eu acho que a gente vai ter que ter profissionais e empresas que, usando e atentadas a toda essa tecnologia, essa evolução, consigam dar tranquilidade para quem quer comprar e para quem quer vender. Então eu acho que esse é o caminho competitivo que vai acontecer. Eu acho que a briga por posicionamento de marca vai só crescer. Eu acho que a 61, quanto mais ela crescer, mais essa marca vai estar exposta na rua. E meus concorrentes, por verem isso, também vão fazer. Outros concorrentes, como a Remax, a Moni, concorrentes que eu respeito e admiro, a TRK, que é uma concorrente que eu admiro demais, o trabalho deles, de branding, inclusive, vão também me instigar, porque eles vão crescer, eles vão fazer campanhas, eles vão botar a marca na rua, e eu acho que essa competição vai crescer, vai aumentar, e nós vamos ver empresas imobiliárias referências na cidade. O que eu quero dizer com isso? Hoje, muitas vezes, se você chega na rua e pergunta uma pessoa, fala o nome de uma imobiliária, ela ou não vai saber falar, ou ela vai dizer da imobiliária de um amigo.
ou do corretor que fez algum trabalho. Que até uma relação. Não existe aquela coisa de uma marca que está na rua. Se você chega hoje na rua e fala assim, me fala o nome de um restaurante, aí o cara vai te falar chique-chique, peixe na rede. Tem marcas de restaurante muito fortes, por exemplo, locais, né? Se você vira para alguém e pergunta, né? Me fala a marca de um lugar para fazer moldura. Aí é unânime, né? Vai todo mundo falar a Casa da Moldura dos grandes Egílio, entendeu? Eu acho que daqui a 10 anos a gente vai ver isso com muita clareza, sabe? A pessoa vai virar e vai falar assim, fala o nome de uma imobiliária. A pessoa vai falar 61, vai falar Remax, vai falar Moni, vai falar TRK, vai falar alguns players que vão estar cada vez mais em voga aparecendo, porque justamente a competição saiu necessariamente do serviço e foi para as ruas. Foi para a marca estar exposta, né? Então eu acho isso é o caminho que eu imagino que deve acontecer no mercado. E a qualificação do profissional, não só em termos práticos de como fazer o negócio imobiliário, mas em termos de história da região, conhecimento da região, onde comprar o quê, escola, mancha criminal, ou seja, toda essa estrutura que envolve o imóvel além das 4 paredes, eu acho que é um conhecimento que vai ser muito caro no futuro. E aí a gente fala de dados, fala de IA, fala de tratamento que gera um caminhão de informações, literalmente, que a gente acaba sendo municiado para levar para o cliente, né? Para quem está buscando o seu novo lar, para quem está a fim do seu primeiro lar, né? E eu acho que em meio a tanta informação, é o que você traz, o cuidado, né, de ter segurança nas duas pontas, né, de quem está vendendo e de quem está comprando, entra muito para uma seara do humano, né? Ou seja, é um contrassenso à IA, ao artificial da coisa. Então a gente talvez tenha um futuro, né, também fazendo uma futurologia aqui ao acaso, que olha para um negócio, para um mercado como esse e pensa como a gente consegue, com tanta informação, com tanta velocidade de informação principalmente, traduzir isso em segurança, conforto, proximidade e humanidade. Eu acho que é isso que as pessoas vão buscar cada vez mais. Né? Sim, é legal você falar de futuro, né? Eu sigo muito, fiz vários cursos com o pessoal da Perestroika, com o pessoal da Aerolito, que é o Thiago Matos, e ele fala uma coisa muito interessante. Ele falou assim, cara, não tem um futuro, tem futuros. Não vai ser uma coisa só. Então a gente tem vários caminhos e várias coisas vão coexistir. É uma ideia que eu vejo muito errada. Tal coisa acaba com tal coisa. Muitas vezes não, as coisas coexistem. E quando eu estou falando da venda do seu apartamento, do seu imóvel, e outra pessoa da compra, eu estou falando de uma negociação, de um momento que ele é cartesiano em vários aspectos, né? Na parte técnica, burocrática, na parte financeira, mas ele é emocional. Se você vira para qualquer pessoa na rua e fala assim, olha, hoje quando você chegar em casa, o seu cônjuge vai dizer para você, vendi a casa. Cara, não importa para onde você vai, se é para um lugar muito melhor, você vai ficar bravo, você vai ficar com uma sensação ruim, porque a nossa casa é a nossa casa. Então, eu falo uma coisa, cara, que é muito interessante. Quando você mora no imóvel, sua casa, você vive várias coisas ali dentro. E essas vivências, essas lembranças, essas experiências são como quadros na parede. Quando você vende, quando você muda, quando você sai daquele imóvel, mesmo que por uma razão positiva, para um lugar melhor, é como se aqueles quadros todos caíssem e quebrassem. Então você tem uma sensação de vazio. E essa sensação, ou seja, essa carga emotiva da negociação imobiliária, ela vai ser sempre humana. Então a gente fala que não é só achar o imóvel ideal para o cliente e o cliente ideal para o imóvel. É achar isso e fazer com que eles deem match. E fazer com que eles tenham coragem de se juntarem. Muitas vezes a pessoa vê o imóvel, ela sai de lá, sabe que é o imóvel ideal, mas ela tem medo de fazer a proposta. Então o corretor, o papel dele não é convencer a pessoa a comprar um imóvel que ela não quer. O papel do corretor é dar coragem para você comprar o imóvel que você quer, muitas vezes. É mostrar para o vendedor, olha só, cara, você está se apegando aqui a um detalhe da negociação. Cara, se você vender, você destrava a sua vida. Você dá o próximo passo. Então tem um lado muito humano e muito relevante de lidar com emoções nisso. E eu acho que isso vai fazer com que, claro, a tecnologia ela vai alimentar isso. Exato. Mas o diferencial do corretor vai ser sempre a sensibilidade. A diferença é que, antigamente, você talvez tivesse muito mais só sensibilidade. A parte técnica, burocrática, jurídica, ela é essencial e a pessoa tem que dominar e conhecer.
não é só ser habilidoso, não é só ser sensível. É ter toda a parte técnica, burocrática com sensibilidade. Ótimo. E falando em futuros, né, pra gente fechar o nosso papo aqui, a gente no Marketing Brand Studio, um dos exercícios que a gente faz é imaginar o futuro, né? É que a gente se atreve a reimaginar a 61 Imóveis do ponto de vista do símbolo que a representa. Eu queria apresentar para você, Pablo, o que a gente pensou aqui na nossa metodologia. Eu gostei da coragem, tipo assim, cara, esse é seu filho, eu vou fazer uma nova cara para ele. Gostei disso, entendeu? Boa, gostei, tô curioso para ver. A gente tá falando de futuros, então vamos arriscar esse aqui para ver o que acontece? Vamos. Maravilha, vamos lá. Muito interessante. Muito interessante. Você falou de porquês, né? Porquês. Brincamos com as cores. Sim. As cores da paleta do lápis. Por que não todos aços? Olha que legal, cara. Brincar um pouco com isso, trazer isso para a proximidade, para os ambientes, para quem experimenta, para quem fecha a camisa. Que lindo isso. Vou até falar de camisa daqui a pouco. Legal. Enfim, lembra desse quebra-cabeça? Sim, muito legal, cara. Muito legal. Enfim, você que está na rua sempre, usa um exemplo de estar na rua, você falou muito disso. E essa... Olha que interessante. Eu gostei, assim, muito legal. Acho que esse é um desafio que vocês conseguiram. Foi excelente. Não, gostei. Você deixou meu filho bem bonito, bem legal. E teve uma coisa interessante que você resolveu aqui. Se você olhar a marca da Neon hoje, ela acaba tendo 3 cores. Ela tem a cor dos quadrados, a cor da tipografia e a cor do fundo. Sim. Aqui você resolveu transformando em 2, que é uma dificuldade que a minha marca tem de aplicação. Então eu achei muito interessante. E cara, uma coisa até que a gente falou fora do ar aqui, que eu acho legal ressaltar desse papo que a gente tá tendo, é que muitas vezes quando a gente vai para palestra de marketing e tal, então, o cara é um empresário de uma empresa que está começando agora, um salão de beleza, uma loja, alguma coisa do gênero, ou uma empresa já até um pouco maior, talvez uma concessionária, mas que não é uma empresa nacional, muito menos internacional. E aí você vai para evento e as pessoas estão falando, não, porque a marca da Coca-Cola fez isso, porque a Apple fez isso. Você olha e fala, cara, esse é que nem eu tô começando a escolinha de futebol e o cara fala, não, porque olha só, o Cristiano Ronaldo, fala, irmão, tem uma distância. E hoje existe pouco conteúdo que um empreendedor consegue se relacionar quando a gente fala de comunicação, marketing, publicidade. Então eu acho que é muito legal essa tua proposta de trazer marcas locais, de empreendedores reais e tratar desse assunto, que eu acho que é algo que o médio empreendedor, o pequeno empreendedor, ele vai conseguir olhar e se relacionar. E o trabalho de branding que vocês fizeram, o que você me mostrou aqui, foi realmente muito legal. Muito legal. E aí tem um detalhe, você botou ali a camiseta, né? Você botou alguns itens. Porque muitas vezes, cara, com quem que a minha marca vai falar? Beleza, a minha marca tá na rua, ela conseguiu uma expressão de rua pequena ainda, mas ela tá presente, principalmente as suas, a norte. Mas muitas vezes, cara, o salão de beleza, ele vai falar com os clientes e com um raio de atuação pequeno. E aí, a grande questão da marca não é se ela tá ficando bem no outdoor. Não, cara, ela fica legal na camiseta que você vai dar pro seu cliente, ela fica legal no brinde, ela tá legal dentro do espaço, a decoração do seu espaço está conversando com a sua proposta de marca. E tem uma coisa, cara, que desde a época de faculdade eu sempre pensei. Eu falei assim, marca tem que ser algo que você possa pegar, que você possa tocar, que ela possa ser tátil. E isso, você não é que a marca é tátil porque o desenho é esse. É por como você gera, ao criar a marca, essas possibilidades de experiências com a marca. E isso você não tem que ser uma empresa gigantesca. Se eu sou um salão de beleza e eu tenho um trabalho de branding bem feito, eu vou com certeza ter na minha toalha alguma coisa que está representando, no meu copo, na camiseta que eu dou, no brinde que eu estou deixando, ou seja, na exposição que eu estou fazendo de determinados produtos. Quando se tem um trabalho bem feito de branding, você consegue ter essa experiência de marca, mesmo sendo pequeno, e ela ajuda você a crescer, ela ajuda a vender. Então, branding não é coisa de empresa grande, é coisa de empresa pequena que está começando sim, e que faça com que o cliente que tenha contato com essa empresa consiga experimentar a marca.
Claro que antes disso o serviço tem que ser bom, mas o serviço sendo Sim, bom, produto isso vai primeiro. fazer com que você tenha um diferencial competitivo muito grande. Eu achei muito legal a experiência de trocar essa ideia, de trazer conteúdo viável, digamos assim, não é a Coca-Cola que está fazendo, né? Mas principalmente o que você me mostrou aqui, que eu achei muito foda, não é só o desenho da marca, que muitas vezes a questão vai, a marca é bonita. Não é isso, cara. A marca é tátil, eu pego nela, eu consigo experimentar ela funciona onde ela tem que funcionar para o meu negócio. Adianta eu virar e falar assim, não, com essa marca, quando você assinar um VT de televisão, fala, brother, eu não vou fazer isso, eu não vou anunciar no Fantástico, cara, peraí. Ela tem que ficar bom no papel timbrado, ela tem que ficar bom na camiseta, no uniforme, caneta, ela tem que ficar papel. bom nessas coisas. Exatamente. Exato. Então, cara, muito legal, parabéns pelo exercício, ficou muito bom. Fico Muito muito honrado e muito aliviado, na verdade, porque eu, primeiro, como você falou, Pablo, além de tudo, é um publicitário, né? Um cara de marketing, um cara de brand. Desde que a gente trocou a perideca, eu falei, cara, vai ser muito legal pela contribuição, não só pelo lado empresarial, mas também pelo lado profissional da tua outra vida, da tua vida pregressa aqui. Me conta você o que você achou desse desenho aqui, dessa nossa audácia de desenhar a marca da 61. Se você também tem uma empresa, também tem um negócio, precisa construir isso, né? Branding, como a gente falou, né? Entender um pouco disso, entender qual é a importância da marca, conta com a gente aqui do lado de cá na marca Brand Studio e a gente se vê no próximo episódio. Pablo, obrigado, irmão. Obrigado demais pela Fica com Deus, foi participação. muito bacana, muito legal mesmo. Valeu mesmo. Falou, galera.